Irmãos queridos, graças a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. Hoje a nossa última ministração na primeira carta, na verdade, segunda carta do apóstolo João. E assim nós vamos ler segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Tendo muitas coisas para vos escrever, não quis escrever com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de tua irmã eleita saúdam-te. Amém. Meus queridos, o nosso objetivo nesta noite se resume em 3 coisas. Em primeiro lugar, nós vamos observar aquilo que a gente já aprendeu nessa carta, fazendo assim uma retrospectiva. Segundo lugar, nós vamos focar no versículo 12 para vermos então a questão da escrita do apóstolo João. E em terceiro lugar, nós vamos focar o versículo 13 para tratarmos um pouco sobre eleição. Antes de entrarmos propriamente dito na exposição dos 3 pontos, eu gostaria de falar 2 coisas que eu acredito que seja de bastante interesse para nós. Primeira coisa é a semelhança dessa carta aqui com a terceira de João, pois o versículo de número 12, João afirma que tinha ainda muitas coisas para escrever para a senhora eleita e seus filhos. E também na terceira carta, versículo 13, João diz que também tinha muitas coisas para escrever para Gaio e não quis fazê-lo naquele momento. E a segunda coisa que eu acho interessante é o conteúdo de 2 de João. Pois você observa comigo que os versículos 1, 2 e 3 são considerados introdutórios e os versículos 12 e 13 são considerados conclusivos, a conclusão. Sendo assim, o miolo da carta possui apenas 8 versículos, aonde vai do versículo 4 até o versículo 11. E assim é a parte que a gente pode considerar como aplicação prática, versículos 4 a 11. Dito isto, vamos então, em primeiro lugar, fazer uma retrospectiva, ou seja, relembrarmos aquilo que nós já vimos nessa carta. Na primeira ministração nossa, nós focamos os versículos de 1 a 3 e vimos a questão do autor, no qual chegamos à conclusão que foi o apóstolo João, e o mesmo se identifica aqui como o ancião
E essa palavra ancião era usada para designar os líderes das igrejas locais, como em Atos capítulo de número 14, verso 23, e Atos 15, versículo 1. Em seguida nós vimos para quem João endereçou a carta, que nesse caso aqui foi a senhora eleita e seus filhos, no qual era uma mulher cristã, dotada de recursos financeiros, que hospedava em sua casa uma igreja onde o povo de Deus se reunia para adorar o nome do Senhor Jesus. Depois nós vimos o sentimento que João baseia sua escrita, que são dois sentimentos básicos do cristianismo: verdade e amor cristãos. Versículos 1, parte B, e versículo 2. E no verso 3, João usa uma saudação tríplica, usando a graça, a misericórdia e a paz de Deus, onde essa saudação só se encontra em mais dois livros da Bíblia. 1 de Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2, e Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 4. A graça, favor imerecido, a paz, a ausência de lutas, de guerras e de conflitos, e a misericórdia é o elo que une as duas coisas. E a graça era uma saudação tipicamente usada nas correspondências gregas, a paz usada tipicamente nas correspondências judaicas, e a misericórdia então é o elo que une essas duas coisas, mostrando então que dos dois povos, judeus e gentios, Deus fez um povo só. Na nossa segunda ministração, versículos de 4 a 6, nós vimos 3 princípios. Primeiro princípio, a alegria cristã na vida do apóstolo João, por ele encontrar os seus filhos na fé, firmes na verdade, andando conforme o Evangelho do Senhor Jesus. No verso 5, João enfatiza a questão do amor, rogando a senhora eleita e seus filhos, para que eles permanecessem nesse amor, amando uns aos outros. E no verso 6, João reafirma este amor, dizendo então que eles deveriam andar neste amor, porque é o mandamento que desde o princípio eles tiveram da parte dos apóstolos. E os apóstolos então aprenderam com Cristo, passando para a igreja. E então João introduz outra seção na carta, que foi a nossa terceira ministração, versículos 7 a 11, quando ele fala acerca dos falsos profetas, dos enganadores que tinham entrado no mundo e estavam perturbando a igreja, que nesse caso aqui eram os gnosticistas incipientes, que pregavam que Cristo não era uma pessoa real, uma pessoa concreta, tangível, palpável, e negavam assim a humanidade do Senhor Jesus, como também negava a sua existência física, ou seja, a sua encarnação. E no verso 10, João diz que a igreja não deveria recebê-los em suas casas e, segundo, nem mesmo saudar os falsos profetas. Por fim, chegamos à nossa quarta e última ministração, versículos 12 e 13, e assim já entramos no segundo ponto desta reflexão. Verso 12, a questão da escrita. Tendo muitas coisas para vos escrever,
não quis escrever com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. A primeira expressão que o apóstolo João usa é muito para escrever. E não só o apóstolo João, mas também o apóstolo Paulo escreveu outras e outras cartas para as igrejas, e o próprio Senhor Jesus tinha muito mais para nos ensinar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, revela que ele já tinha escrito outra carta aos Coríntios, além daquela primeira que ele tinha escrito. Em Colossenses 4,16, ele diz que tinha escrito uma carta à igreja de Laodiceia, e essas cartas não temos acesso hoje. O Senhor Jesus, em João capítulo de número 16, versículo 12, afirma que tinha também muita coisa para ensinar, dizendo: eu ainda tenho muitas coisas a vos ensinar, mas vocês não podem suportar agora. E assim, amados, aprove a Deus reservar para nós os 66 livros da Bíblia, no qual cremos que é infinitamente suficiente para a nossa vida espiritual. Quando João fala aqui de escrever, ele tinha muito para escrever acerca da encarnação de Cristo, da humanidade de Cristo, conforme ele combate os falsos profetas nos versículos anteriores. E nos seus escritos, João nos dá muitas provas acerca desta encarnação, acerca da humanidade do Senhor Jesus. Na sua primeira carta, capítulo de número 1, versículo 1, o apóstolo João diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida. Ou seja, João está nos dando pelo menos 4 testemunhos acerca da encarnação da humanidade. Ele afirma que ele ouviu a Cristo, não só ele, mas todo o colégio apostólico. Além de eles mesmos ouvirem, eles viram a Cristo pessoalmente. Além de ver, eles contemplaram Cristo, as obras de Cristo. E além disso, eles apalparam a Cristo, mostrando que Cristo não é aquele que os gnósticos pregavam, um fantasma, uma pessoa fictícia, mas Jesus de fato é uma pessoa real, concreta, tangível, palpável. Em outro escrito, agora no seu Evangelho, capítulo 20, verso 27, João narra o episódio da ressurreição de Cristo, quando Cristo aparece aos 10 apóstolos, e nesta ocasião Tomé tinha saído. E quando Tomé volta, os apóstolos afirmam a Tomé que viram a Cristo, e Tomé então diz: vocês estão loucos. Eu dou uma saidinha e agora quando eu volto vocês ficam aqui. Se eu não ver a Cristo, se eu não tocar no seu lado, se eu não ver a marca dos cravos nas suas mãos e pés, de modo nenhum crerei. E depois de 8 dias, Cristo aparece a eles novamente. Tomé está nessa ocasião, e então Cristo diz: Tomé, veja a marca dos cravos nas minhas mãos, nos meus pés, e o meu lado que está traspassado.
Não sejas incrédulo, mas crente. E então Tomé declara: Senhor meu e Deus meu, mostrando assim que Cristo de fato existiu e existe e vive e reina para todo sempre. E então, amados, o apóstolo João diz: tenho muito para vos escrever. E continua: não quis escrever com papel e tinta. Agora então o apóstolo João nos mostra 3 equipamentos básicos para a escrita de sua carta e também do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. E os 3 são pergaminhos, rolos ou simplesmente papel na folha de papiro, que originalmente ele escreveu essa carta. Segundo elemento, a tinta. E, entre linhas, terceiro elemento, o canivete, que na época era um instrumento usado para se colocar a pena. E ao molhar na tinta, escrevia na folha de papiro. O que eu acho interessante na vida do apóstolo João é que mesmo João sendo um simples pescador, ele estava totalmente familiarizado com a escrita, pois da sua pena saíram 5 pérolas raras: o Evangelho de João, 1ª de João, 2ª de João, 3ª de João e o Apocalipse. E na parte B do verso 12, João diz: mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. E agora a pergunta é: por que João não quis escrever demasiadamente? E nós temos 3 respostas aqui. A primeira resposta que nós cremos que seja bem plausível é a questão dos infratores, dos falsos profetas. E o mesmo João, no versículo 9 da 2ª carta, 3ª carta, ele afirma que tinha escrito à igreja, mas Diótrefes, que procurava ter a preeminência entre eles, não recebia os escritos de João. Então, por causa dos infratores, João não quer escrever. Por causa dos falsos enganadores, porque eles desfaziam os escritos de João, não recebendo assim as cartas que João estava escrevendo para a igreja. E então, queridos, segundo lugar, João não quis escrever por causa da visita que ele estava pretendendo fazer à igreja. Versículo 12: mas espero ir ter convosco e falar face a face. Ou seja, João não quis escrever porque ele tinha uma visita a fazer à igreja, para confortar os corações deles e então repreender pessoalmente os falsos profetas. E em terceiro lugar, João não quis escrever demasiadamente porque ele tinha consciência de que, indo pessoalmente, a alegria dele juntamente com a igreja seria bem mais ampla, seria completa. E isso João aprende com o próprio Senhor Jesus, que no Evangelho, capítulo 15, versículo 11, o Senhor Jesus diz: estas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa.
No capítulo 16, verso 24, Jesus diz: até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria possa ser completa. Capítulo 17, verso 3, o Senhor Jesus diz, verso 13: e agora eu vou para ti, e estas coisas eu falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria consumada em si mesmos. Glória a Deus. E é assim que João fecha o versículo 12, mostrando essa alegria que a igreja deveria ter. E por fim, amados, chegamos à conclusão no versículo 13. Os filhos de tua irmã eleita saúdam-te. Amém. Os filhos de tua irmã eleita. João, então, fala sobre a eleição. E aqui eu não quero entrar em polêmica com vocês sobre a eleição, sobre a questão de que nós escolhemos servir a Jesus ou Ele nos escolhe soberanamente. Mas eu quero tratar um pouco com vocês sobre a eleição. E a eleição aqui que João fala já é a segunda vez na carta que ele trata sobre esse assunto. Porque ele trata sobre eleita no verso 1 e agora sobre eleita no versículo 13. A eleição é nada mais, nada menos que escolher. É o ato em que Cristo nos escolhe para a salvação. E essa eleição é um dos meios que Deus aplica a salvação em nossas vidas. A Bíblia apresenta então duas formas de eleição. O apóstolo Paulo trata de eleição de pessoas. Em Romanos 16, verso 13, ele diz que, salvo engano, Rufo é eleito do Senhor. E em 2 Coríntios 8, 19, ele mostra que um irmão cujo louvor no Evangelho era notório em toda a igreja, era eleito no Senhor. E também, além de pessoas, a Bíblia fala da eleição da igreja. Romanos 8, verso 33 está escrito: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus, aos eleitos que estão no Ponto, na Ásia, na Capadócia, na Bitínia e na Galácia, ou seja, 5 igrejas, ou 5 províncias onde a igreja estava. E Pedro está escrevendo para essas 5 igrejas, mostrando que eles são eleitos em Cristo Jesus. Mateus 24, verso 24, o Senhor Jesus diz que nos últimos dias surgirão falsos cristos e falsos profetas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. E ele está escrevendo para a igreja, para os discípulos que ali estavam com ele. Mas eu não quero entrar em polêmicas teológicas, aonde nós possivelmente escolhemos a Cristo. E existem versos no qual muitos deduzem isso, né? Em Mateus 11, verso 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então você diz, Jesus me chamou, então eu escolhi Jesus. Como também Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus, estará salvo tu e tua casa. Então você diz, foi eu que criei em Jesus. Marcos 16, 16 diz que quem crê e for batizado será salvo. Então você diz, foi eu que criei, eu escolhi ser batizado, então por isso eu vou ser salvo. Marcos 1,15 está escrito, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então você diz,
diz, olha, foi eu que me arrependi, então por isso eu creio no Evangelho e por isso eu sou salvo. Mas aí, queridos, tudo isso é verídico, tudo isso é fato. Porém, quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador, e nós então chegamos a Ele, o mesmo Jesus nos diz, João capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Ou seja, vocês vieram a mim antes de tudo porque foi eu, Jesus, que lhes escolhi e não vocês escolheram a mim. Atos 13, verso 48 diz que nós só cremos em Cristo, ou aqueles que creram porque foram destinados ou ordenados à salvação, à vida eterna. Da mesma forma nós cremos em Cristo porque foi Ele que nos destinou para tal, nos ordenou para tal. Então eu quero concluir, amados, com aquela questão, porque muitos inventam a desculpas, se eu sou eleito, se eu sou predestinado para a salvação, então eu posso viver do jeito que eu quero, eu vou viver do jeito que eu quero, porque eu já sou mesmo, no fim das contas Jesus vai me salvar mesmo, então eu vou fazer o que eu quero, vou viver uma vida desmantelada, desresgrada do Evangelho, mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Se somos eleitos, se somos predestinados para a salvação, a Bíblia então nos apresenta princípios para tal. E temos 3 princípios para afirmarmos que somos eleitos em Deus. Primeiro princípio, perseverança. Mateus 24, verso 13, o Senhor Jesus diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Segundo princípio, santidade, santificação. Veja comigo Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade. Ou seja, meus queridos, não existe eleição sem santificação. É ilusa. Isso é ilusão. Eu só posso ser um eleito de Deus e afirmar isto se eu viver conforme esse versículo aqui. Santo e irrepreensível diante de Deus. E a última marca de um eleito de Deus é a obediência. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. E nós já vamos concluir. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz lhes sejam multiplicadas. Qual é o terceiro princípio? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Você só pode afirmar que é um eleito de Deus se você for obediente a Cristo e aos mandamentos que está na palavra de Deus. Então é isso que as Escrituras nos ensinam. Amém, amados? E na última questão que eu queria destacar
é que se nós estamos em Cristo Jesus, nós não vamos se misturar com este mundo. Porque Jesus em João 15, verso 19 diz: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos elegi, tem versão que diz: eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Se eu fui escolhido por Cristo, eu não vou pactuar com as coisas do mundo, com as coisas que o mundo me oferece, mas eu vou viver perseverando em Cristo Jesus, vou viver santo para a glória de Deus, eu vou ser obediente aos mandamentos de Cristo, eu não vou compartilhar com as coisas do mundo. E por fim, João diz, versículo 13, parte final: amém. E o amém é: assim seja. E esse amém é como se João estivesse dizendo: olha, igreja, guarde tudo aquilo que eu acabei de lhes escrever. Guarde em seus corações. Compartilhe de tudo que eu vos escrevi agora. E assim, quando eu for até vocês, nós vamos se alegrar grandemente. Relembro a vocês: vivam de acordo com os mandamentos dessa carta, porque ela é a palavra de Deus. E ela contém tudo aquilo que nós precisamos para permanecermos em Cristo Jesus. E o amém dessa carta nos diz que nós vamos perseverar em Cristo. O amém dessa carta diz que nós vamos viver em verdade e em amor. O amém dessa carta diz que nós viveremos na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. O amém dessa carta diz que nós vamos viver em alegria, muita alegria diante de Deus. O amém dessa carta diz que nós vamos viver no amor de Cristo. O amém dessa carta diz que nós vamos continuar andando nos mandamentos de Deus. O amém dessa carta diz que nós vamos vencer os falsos profetas, o enganador, o anticristo. O amém dessa carta diz que nós vamos guardar as 29 linhas que foram escritas originalmente e os 13 versículos que estão compilados em nossa tradução. Esse amém diz que nós estamos em Cristo Jesus e vamos viver para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.